Agora eu vou explicar como é que eu associo no dia a dia a visão da medicina tradicional com a visão da medicina antroposófica, que é a medicina integrativa que eu trabalho. Quando o paciente chega, ele vai me contar um problema. Sobre o olhar dessa visão de raciocínio da medicina tradicional, eu vou explicar detalhadamente o que está acontecendo, vamos ver a possibilidade de investigação e vou propor um tratamento muito provavelmente voltado para a medicina tradicional. Por que eu faço isso? Porque o objetivo maior é aliviar um desconforto de imediato. E isso muitas vezes é possível de ser feito. Vamos dar um exemplo. Uma rinite alérgica que piora na presença do ácaro da poeira, epitélio de animal, cão e gato, por exemplo. O que eu vou fazer? Estabelecer o tratamento tradicional, fazer a devida investigação e muitas vezes eu posso até um pouco mais além especificando, associando uma imunoterapia, que é o que vocês conhecem como vacina de alergia. Então isso está estabelecido, o que eu chamo da gente olhar para o fator físico ponderável. Quando eu olho a mesma individualidade sobre outra perspectiva, o adoecimento, a dificuldade ou o problema tem uma história para me contar sobre essa pessoa, como ela se relaciona, por exemplo, com o mundo, ou o quanto o mundo interfere no estado de saúde dela. Para isso, eu vou usar a medicina antroposófica, porque eu vou considerar os fatores imponderáveis, sensações, sentimentos e vivências. Porque nós já sabemos que as doenças, elas podem piorar muito com os fatores emocionais ou até mesmo serem desencadeados pelos fatores emocionais. Uma condição que já existia e que ela aparece a partir de uma situação vivenciada. E aí, o que eu vou poder fazer? Eu vou trabalhar esses fatores, porque muitas vezes a necessidade é de acolhimento, de escuta, luz no pensar, estabelecer limites, direção. Então, a medicina integrativa, ela tem essa contribuição para nos dar. E que nós aqui chamamos de medicinas complementares, porque elas complementam esse primeiro raciocínio que a gente faz da medicina tradicional. E o objetivo é usar as duas em combinado, ou começa com uma, associa a outra. Mas qual é o objetivo? É fazer a ponte e construir esse caminho do meio, visando a saúde mental, física e emocional. Vamos agora falar como é o trabalho médico e terapêutico ao mesmo tempo? Associados, na verdade. O trabalho médico já foi estabelecido. O tratamento já foi estabelecido com a medicina tradicional, com a medicina antroposófica ou com as duas coisas simultaneamente. O trabalho terapêutico, eu já posso recomendar, já desde um primeiro atendimento, porque eu já sei o problema, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei as dificuldades que estão muitas vezes direcionando para aquele adoecimento. Muito provavelmente, eu vou começar pela comunicação. Porque nós, quando olhamos alguma coisa, imediatamente a gente já julga. Mas o que a gente pode controlar é o que sai pela nossa boca. E muitas vezes o que sai pela nossa boca é o que vai determinar se aquela relação vai ser saudável ou não. Porque naturalmente nós temos uma estrutura que o quê? A gente condena, a gente julga, para depois a gente considerar outras possibilidades. Será que aquela pessoa falou daquele jeito porque ela está passando por uma situação difícil, ou aconteceu alguma coisa na vida dela, ou ela tem uma dificuldade, ou ela tem uma referência que não é tão boa, ou ela aprendeu essa forma de se relacionar, é a forma adequada para sobreviver aqui no mundo, enfim, tem infinitas possibilidades. Mas, para a gente trabalhar a comunicação, existem os pilares que a gente trabalha. É um exercício que a gente faz para a mente, para que a gente vá ressignificando essa forma da gente se comunicar. E aí, isso fica muito interessante. Por quê? Qual é o objetivo? É você falar o que precisa ser dito, da melhor maneira que pode ser dito, que o outro entenda, quantas vezes precisar para que ele entenda, e que o problema seja resolvido, ou se estabeleçam os devidos limites que precisam ser estabelecidos. Essa comunicação a gente pode usar em qualquer ambiente, em qualquer assunto da nossa vida.
mas isso precisa ser treinado. E é aí que eu apoio fazendo essas sessões para trabalhar essa comunicação. Paralelamente, dando um passo a mais, podemos, através da análise corporal, como eu já tinha falado, através dos traços de caráter, entender, através do corpo, como que a mente funciona. Então, uma pessoa vai funcionar de um jeito, uma pessoa vai funcionar do outro. Se eu entendo como uma funciona, ou até mesmo a outra funciona, e eu consigo estabelecer uma comunicação saudável, eu estou construindo uma relação mais saudável. Considerando ainda os temperamentos, que foi a outra abordagem que eu fiz, se eu entendo como aquela pessoa precisa receber para que ela não se sinta invadida ou até mesmo se sinta acolhida, eu consigo novamente estabelecer uma relação saudável. Então, isso tudo é um caminho que a gente vai trilhando, que exige compromisso, vulnerabilidade, persistência, entrega e confiança. E esse é o meu papel nesse trabalho terapêutico que eu faço com as famílias. Sendo uma criança pequena, ela tem a questão dela, mas muitas vezes o próprio comportamento está mostrando para mim o que está acontecendo no entorno. Então, por exemplo, desde um bebê, a maneira como ele se comporta, tem coisas que é do traço da personalidade dele que está se formando, mas eu posso auxiliar os pais a melhor maneira de se comunicar com aquela criança. Porque o objetivo é o quê? Que cada um possa ser como é, sendo respeitado, sendo escutado, e que a gente possa trazer essa comunicação saudável para a harmonia de si mesmo e da família. E como é que a gente começa? Tudo começa vocês entrando por aquela porta, eu vou me sentar aqui, vocês vão se sentar aqui. Amparados e inspirados por essa imagem de um trabalho que eu fiz, que representa o quê? Liberdade e expressão. As crianças têm o cantinho delas, com os brinquedos educativos, para que elas se sintam à vontade, possam se sentir como se estivessem em casa. Então, essa atmosfera simples é para trazer esse aconchego do lar. De um lar equilibrado, de um lar de amor e harmonia. E assim começa a nossa conversa. Ana, e qual é a melhor fase para a gente começar? Para mim, tudo começa quando duas pessoas se unem e resolvem ter um filho. Por quê? No decorrer de todas essas vivências que vão surgir a partir dessa decisão, muitas coisas vão começar a aparecer e vão revelar coisas que carregamos dentro de nós que a gente nem imaginava. E dessa maneira, se eu tenho a oportunidade de já acompanhar nesta fase, nós já vamos construindo, primeiramente, um entendimento melhor de um com o outro, uma comunicação mais saudável, porque a probabilidade da gente ter resultados são muito melhores e maiores para o bem dessa família que está aumentando. Então, para mim, tudo começa, o tempo zero que eu falo é esse. Ana, mas eu já tenho um filho de 5, eu já tenho um filho de 15, tá tudo bem. A gente começa quando a gente se encontrar. E como a gente faz isso no desenvolvimento de um bebê? Permitindo que ele se desenvolva naturalmente, respeitando o tempo dele. Obviamente, seguindo num acompanhamento para que a gente possa estabelecer que está tudo indo caminhando muito bem. Só que neste processo de desenvolvimento, a gente vai descobrindo medos, a gente vai descobrindo necessidade de controle, necessidade de
completar aquilo que está sendo feito. Ou seja, pelo simples observar do desenvolvimento de um bebê, nós vamos descobrindo padrões dentro de nós que a gente nem imaginava. E a gente vai aprendendo junto com o bebê. E se é uma criança que já é um pouco maior, que já argumenta, que já questiona? Pois é. É o desafio da nossa época. As crianças hoje, elas estão nascendo muito mais maduras. E a gente observa isso em tempo real. Quando temos a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento, a gente consegue perceber isso, nós profissionais, que a velocidade de aprendizado, de assimilação e tal, está muito maior. E isso eu estou considerando apenas um desenvolvimento saudável, não estou colocando nenhum outro fator que possa acelerar o processo, porque não é o objetivo da nossa conversa aqui. E as crianças, a partir do momento que elas já começam a ter um entendimento delas enquanto individualidade, elas começam a argumentar e tal, o que vai acontecendo? Elas vão sim nos questionar. E muitas vezes, padrões que nós carregávamos já, faz do jeito que eu quero, faça do jeito que eu tô mandando, não funciona. Então, você acha que está construindo uma coisa saudável, quando na verdade você está amplificando um problema. É aí que eu entro observando as relações, as comunicações, as interações que vão acontecendo desses membros da família entre eles e vou entendendo onde precisam acontecer os devidos ajustes. Então, isso a gente pode fazer com a comunicação. É uma das coisas que pode ser feita. Se eu já entendi como é o temperamento de cada um e já expliquei, olha, ele funciona desse jeito, a necessidade é essa, o seu desafio é esse, a gente vai construindo uma harmonia dentro da casa. Aí agora, se é um adolescente que já argumenta, que já se acha dono de si, é a fase que ele está vivendo, tá tudo bem. Ele precisa desconstruir tudo que ele aprendeu para que ele reforce a personalidade que ele tem. E tá tudo bem. Isso é extremamente desafiador. Por quê? De novo, os modelos de educação que funcionavam em determinadas épocas anteriores não funcionam mais nos dias atuais. Hoje, nós precisamos nos comunicarmos com qualidade e muitas vezes com os adolescentes com profundidade. Não é simplesmente você dizer 3 palavras, ele não vai se contentar com isso. Ele precisa argumentar, ele precisa ser escutado, ele precisa ser questionado, ele precisa ser desafiado. E isso é uma fase maravilhosa de acompanhar. E de novo, se eu entendo como é a interação daqueles membros da família, entendendo como cada um funciona, eu consigo construir essa comunicação mais saudável, que permita que um adolescente se expresse, seja escutado, seja desafiado, seja questionado quando não fizer uma coisa adequada, seja colocado à prova quando for instalado um desafio ou colocado uma responsabilidade que já lhe cabe pela idade que ele tem. Essa é a minha função. Eu vou apoiando na construção desse caminho. É lindo. E se já é um filho adulto que não segue a vida dele? Pois é um outro desafio. Seja um filho adulto, seja um idoso que more na sua casa, toda a base das boas relações está correlacionado com a maneira melhor possível que nós conseguimos nos comunicar. É isso que vai trazer a harmonia para dentro de casa, é isso que vai estabelecer a paz
vai permitir que cada um seja do jeito que é, vai permitir que a gente estabeleça limite saudável, porque às vezes tem um comportamento do outro que nos incomoda ou que incomoda vários. Então, a gente consegue, através dessa vulnerabilidade, dessa entrega, desse trabalho profundo e verdadeiro, com amor, construir a melhor maneira da gente conviver com as pessoas, sejam quais pessoas forem e sejam em quais ambientes nós estivermos, seja no ambiente da escola, seja dentro de casa, seja na casa de alguém, seja no trabalho. Então, esse é o nosso desafio. E isso nós precisamos aprender. Se já aprendeu, reaprender. Se já aprendeu, reaprendeu e já faz, é só melhorar. Então, essa é a função, o meu papel como terapeuta das pessoas que entram por aquela porta. É um trabalho bonito, é um trabalho de entrega, é um trabalho de vulnerabilidade, mas é um trabalho que a gente também celebra muito. É a coisa mais linda a gente poder construir, encarar esse caminho. Por quê? Porque a gente vai construindo, principalmente com os nossos filhos, se é teu marido, se é tua esposa, não importa, as relações mais próximas, a gente vai construindo uma jornada de cumplicidade, onde todo mundo se torna melhor. Então, não existe um melhor do que o outro, um mais do que sei lá o quê, um menos não sei o quê, porque você é isso, aquilo, aquilo outro. Não, cada um é o que é, como eu já repeti várias vezes, dando o melhor de si para que aquela relação fique cada vez melhor. E se você expande a tua família sendo duas pessoas que já resolveram construir, aumentar a sua família tendo uma criança, olha que bonito, fica mais bonito ainda, porque no fundo, nós nos tornamos inspiração para o outro. E assim, a gente consegue construir um caminho muito melhor para todo mundo. Um beijo! E para a gente encerrar então essa série de vídeos, e aí estava aqui pensando, o que eu posso trazer da minha própria história de vida para dizer para vocês, que eu sei que pode estar passando na sua cabeça. Será que ela conquistou tudo isso que ela fala, que vai apoiar a gente a fazer? Sim, eu conquistei. O que muda é que quando eu estou sentada na minha cadeira, eu estou exercendo um papel profissional. Quando eu saio da cadeira, sento no sofá ou passo por aquela porta e vou para o mundo, eu tenho as mesmas dificuldades do que as pessoas que trazem as dificuldades aqui para mim. O que muda é que eu tendo mais clareza, tendo a consciência, eu consigo fazer movimentos diferentes para transformar e ressignificar as próprias dores e as dificuldades que eu carrego dentro de mim. Então, o que eu posso trazer para vocês da minha história? Eu nasci uma criança, um bebê muito fofo, apesar de eu ser magrinha hoje, mas eu era fofinha quando bebê. Muito meiga, muito dócil, mas eu aprendi a bater. E eu batia mesmo, eu brigava com os meninos, eu batia mesmo. Por quê? Porque eu fui ensinada a bater. Pela própria situação que eu era colocada também. Eu fazia isso como um mecanismo de defesa, como um mecanismo de sobrevivência. Mas, depois já um pouco maior e entendendo o que eu estava fazendo, eu não ficava feliz, eu não sentia prazer em brigar com as pessoas, seja brigando mesmo fisicamente ou discutindo. Não. Muitas vezes eu chorava, e chorava de profunda tristeza. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Já adolescente, um pouco no final da adolescência, eu tive o meu filho. E aí, com o meu filho, eu fui aprender.
Porque ele, desde bebê, uma criança muito dócil, muito bonita, muito tudo de bom, de gostosinho, assim que você possa imaginar. E ele foi crescendo. Só que ao mesmo tempo ele tinha um ritmo muito diferente do meu. E ele tinha muitas dificuldades que para mim não eram dificuldades. Mas o que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo a entender, ver primeiro o comportamento dele, entender o que tinha por trás disso, procurar respeitar. E muitas vezes eu também não sabia o que fazer. Essa foi a razão, inclusive, pela qual eu tracei toda essa jornada. Ele sempre foi uma inspiração e uma fonte de muito aprendizado na vida para mim. Porque as crianças nos ensinam. Nos ensinam principalmente da parte que nós temos mais difícil de aprender. Então, muitas vezes, eu estava muito agitada, com muita coisa para fazer, pensando muita coisa na minha cabeça, trabalhando muito. E às vezes eu tinha um comportamento assim, ou então ele via que eu estava muito agitada, ele parava na minha frente e falava assim: mãe, olha para mim. Com toda aquela doçura. E eu olhava para ele assim, achando que ele ia me pedir alguma coisa, contar algum problema, que a minha cabeça estava, né, que nem uma maluca. Ele falava: respira, mãe, tá tudo bem. E o que eu fazia? Eu respirava e ficava bem. Quando eu me lembro dessa época e muitas outras vivências que nós tivemos, eu até fico emocionada, porque a vida é uma escola e as crianças nos ensinam muito, os adolescentes nos ensinam muito, e razão pela qual eu sou apaixonada por elas e eu dedico a minha vida à harmonia da vida delas. E assim eu me despeço dessa série de vídeos e vamos seguir fazendo mais coisa, tendo mais ideias. Então, se isso tocou teu coração, ou tocou tua mente, ou agitou, que você falando: caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô aqui, disponível para vocês. Um beijo no coração. Espero te ver aqui no meu espaço.